Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel. Estamos de volta para a continuação da nossa aula, que é a segunda parte sobre o estudo das exceções à regra do octeto. Então, antes da gente iniciar, curte o vídeo e se inscreva no canal, que atualizações estão sendo feitas todas as semanas aí para vocês. Antes também, pegue a tabela periódica que a gente vai precisar utilizá-la na resolução desse exemplo aí. Então, nessa aula, nós vamos trabalhar com a resolução desses dois exemplos aí, para desenhar as estruturas de Lewis das seguintes moléculas, do BF3 e do SF4. Então, para desenhar as estruturas de Lewis, sempre a gente tem que obedecer aqueles três critérios lá que nós vimos anteriormente. Quais são? Primeiro, temos que escolher o átomo central. Segundo, temos que contar a quantidade de elétrons na camada de valência, fazer o desenho da estrutura. Depois, nós iremos completar, ou no terceiro item, completar o octeto dos átomos, sempre partindo da extremidade, por último, o átomo central. Então, vamos lá. BF3, então tem um boro e 3 átomos de flúor. Quem que é o átomo central? Vamos analisar qual que é a família de cada átomo. O boro está lá na família 3. O flúor está na família 7. Então, o boro tem 3 elétrons. Ele consegue compartilhar esses 3 elétrons para formar 3 ligações. O flúor está na família 7. Então, ele precisa ter o compartilhamento de mais um para dar 8 elétrons. Então, na verdade, quem faz mais ligação aí é o boro. Então, o boro é o átomo central. Depois, nós temos que contar os elétrons da camada de valência. Então, vou abreviar aqui como elétrons. O boro, se está na família 3, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Mais, o flúor está na família 7, então ele tem 7 elétrons na camada de valência. Quantos flúor que existe aí? Existe 3. Então seria 7 mais 7 mais 7. Ou 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21, mais 3, 24. Então deu 24 elétrons. Só que sempre os elétrons vão aparecer na forma de pares. Pares de elétrons isolados. Então, a gente tem que dividir esse 24 aí por 2. Então, fazendo essa divisão, vai dar 12 pares. Então, existe 12 pares de elétrons no qual a gente tem que adicionar. Quem que é o átomo central? Nós falamos. O átomo central é o boro. Então, vamos colocar o boro aí como o átomo central. Onde que vai estar os 3 flúor? Isso, os 3 flúor vão estar nas extremidades. Por quê? Se eu colocar um flúor, outro flúor e outro flúor, o flúor não pode ser átomo central. Ele está na família 7A, ele só faz uma ligação. E ele está no segundo período. Ele não tem como expandir a camada de valência, beleza? Então, por isso que o flúor tem que estar nas extremidades. Então, vai ter o boro, o flúor, outro flúor e outro flúor. Qual tipo de ligação que é? Simples, dupla ou tripla? Isso mesmo. Quem respondeu simples, acertou. Então, é só um traço. Beleza? Temos que usar 12 pares. Utilizamos 3 pares, que são pares ligantes. Então, cada par de elétrons aqui, né? Cada traço significa um par. Então, eu tenho 2 elétrons aqui. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. Eu tenho 2 elétrons. Para completar o octeto, eu preciso de 8. Então, ele já tem 2. Para completar, tá faltando ainda 6 para dar 8. Então, eu tenho que colocar 6 pares 6 elétrons isolados ou 3 pares. Beleza? O flúor da esquerda tem 2 elétrons também. Ele precisa de 6 para dar 8. Então, eu preciso colocar 6 pontos, que significam os elétrons isolados, ou 3 pares de elétrons. Embaixo também é a mesma coisa. Ele tem 2 elétrons, está faltando 6 para dar 8. Beleza?
Então, tá aqui o desenho da molécula. Vamos ver se deu 12 pares. Então, a gente tem que contar, ó, 3 ligantes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu a quantidade exata de pares de elétrons que a gente calculou. Só que se a gente reparar no boro, que é o átomo central, que acontece com o boro? Ele tem 3 pares ligantes. Então, ele só tem 6 elétrons. Então ele formou uma estrutura deficiente em elétrons. É uma exceção à regra do octeto. Por quê? Porque o átomo central tem uma quantidade menor do que 8 elétrons. Então, isso daqui é exceção à regra do octeto, porque ele está deficiente em elétrons. Beleza? Próximo, letra B. SF4. Agora a gente tem que olhar quem que é o átomo central. O enxofre, ele está na família qual mesmo? Na família 6. E o flúor está na família 7. O que acontece? O enxofre, como ele está na família 6, ele pode fazer 2 ligações. E o flúor está na família 7, só faz uma. Então, o átomo central é o enxofre. Depois temos que contar os elétrons da camada de valência. Falamos que o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, porque ele está na família 6A. Então, 6 mais. O flúor, ele está na família 7. Então, ele vai ter 7 elétrons na camada de valência. Quantos flúor que tem? Tem 4. Então, vai ser 7 vezes 4. 7 vezes 4 é 28. 28 mais 6, 34. Então, deu 34 elétrons. Só que sempre os elétrons vão aparecer na forma de pares. Então, dividindo 34 por 2, vai dar 17. Então, deu 17 pares de elétrons. Beleza? Quem que é o átomo central? Nós falamos, é um enxofre. Onde que os flúor vão estar? Vão estar nas extremidades. Então, um flúor do lado esquerdo, um em cima, um do lado direito e um embaixo. Qual tipo de ligação? É simples, dupla ou tripla? É ligação simples, porque ele está na família 7, o flúor. Ele só faz uma ligação. Então, ligação simples, simples, simples e simples. Além disso, a gente tem que completar agora, no terceiro item, o octeto dos átomos. Só utilizamos 4 pares e são 17. Então, o que a gente precisa? O flúor, ele tem 2 elétrons. Para dar 8, está faltando 6. Então, vai ter 3 pares aqui embaixo. Do lado direito, vai ter quantos pares isolados no flúor? Também vai ter 6. É a mesma coisa, ó. Tem 2 elétrons, ou um par, está faltando ainda 6 elétrons. Lá de cima, o flúor de cima, também é a mesma coisa, está faltando 6 elétrons ou 3 pares. Do lado da esquerda também é a mesma coisa. O que acontece? Vamos contar os pares para ver se a molécula terminou, se é isso daí mesmo. Vamos lá. Cada flúor tem 3, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 par. Só que são quantos? São 17. Então está faltando um par ainda para ser colocado. Então onde que a gente coloca? Isso, a gente coloca no átomo central. Então o átomo central tem um par de elétrons isolado. O SF4 tem essa estrutura de Lewis aí. O que acontece com o enxofre, que é o átomo central? Quantos elétrons que ele vai ter? Ele tem 4 pares ligantes, então ele já tem 8 elétrons, mais 2 elétrons isolados. Então, no total, ele tem 10 elétrons na camada de valência. Então, é uma exceção da regra do octeto. Por quê? Porque houve expansão da camada de valência. Beleza? Gabriel, até quantos elétrons que os átomos comportam? Depende muito do tamanho deles. O enxofre, ele tem moléculas que ele faz 12, apresenta 12 elétrons de valência, e outros átomos comportam até mais ou menos 14 elétrons de valência. Beleza?
Segura a mão aí que a gente volta com outro exemplo, beleza? Até agora. Pessoal, continuação agora, letra C, a molécula NO2. Então a mesma coisa, temos que identificar qual que é o átomo central. O nitrogênio está na família 5 e o oxigênio na família 6. Então o nitrogênio tem 5 elétrons, consegue fazer até 3 ligações, enquanto o oxigênio está na família 6, consegue fazer até 2 ligações. Então o nitrogênio vai ser o átomo central, beleza? Depois temos que fazer a quantidade de elétrons de valência. Então elétrons de valência vai ser o nitrogênio. O nitrogênio ele está na família 5. Então quantos elétrons de valência ele tem? Isso, ele tem 5 elétrons de valência. Então mais o oxigênio, ele está na família 6. Então quantos elétrons de valência que ele tem? Ele tem 6 elétrons. Então 6, só que tem quantos oxigênios aí? Tem 2. Então vai ser 6 que multiplica 2. 6 vezes 2 é 12. 12 mais 5, 17. Então deu 17 elétrons. Vixe, Gabriel, e agora, hein? 17 elétrons. Até agora a gente nunca fez um que dava número ímpar. Agora a gente está fazendo um aí que é número ímpar. Quanto é número ímpar, o que a gente faz? Sempre a gente tem que dividir por 2, não é? Só que número ímpar dividido por 2 vai dar número quebrado. Então, por exemplo, 17 dividido por 2 vai dar 8,5. Existe 8,5 pares? Não. Então, o que a gente vai fazer? A gente divide por 2 um número menor que é par, menor que o número que deu. Então, por exemplo, deu 17, não é? Qual que é o número menor de 17 que é par? O número menor de 17 que é par é 16. Então, vamos pegar 16 elétrons e dividir por 2. Então, vai dar quantos pares? Vai dar 8 pares de elétrons. Além de ter 8 pares de elétrons, o que sobra? De 16 para 17 está faltando um elétron. Então, além disso, tem mais um elétron. Um elétron isolado. Beleza? Então, sempre, o que a gente vai ter que fazer? Dividir pelo menor, pelo número par mais próximo do número que deu. Então, o número menor, que é par próximo de 17, é o 16. Dividimos por 2 e vai sobrar um elétron, que esse elétron vai estar isolado. Então, o nitrogênio é o átomo central, então o N vai ser o átomo central. E os oxigênios estão em volta dele. Então, o oxigênio está em volta do lado esquerdo, o oxigênio do lado direito. E aí a gente tem que colocar qual o tipo de ligação, se é ligação simples, dupla ou tripla. Se o oxigênio está na família 6, então ele tem que fazer 2 ligações. Então vamos colocar inicialmente aqui ligação dupla, beleza? Então dupla dos dois lados. Usamos quantos pares? Usamos 4 pares de elétrons, 4 traço, usamos 4. Só que tem que ser 8 pares. Então, o que acontece? Está faltando mais 4. Então, a gente sempre vai preencher o octeto das extremidades. Então, esse oxigênio tem 4 elétrons, porque ele tem 2 pares. Então, se ele tem 4, está faltando mais quantos para dar 8 elétrons? Está faltando mais 4 elétrons. Então, está faltando 4 pontos. Beleza? Então, está faltando 4 elétrons isolados. Do lado direito, a mesma coisa. Tem 2 pares ou 4 elétrons. Então, está faltando mais 4. Então, tem 4 pontos também. Quantos pares nós já utilizamos? Já utilizamos 4 pares ligantes, mais 4 isolados. Então, foi utilizado 8 pares. Só que está faltando um elétron. Então, o que a gente faz com esse um elétron? O octeto das extremidades já está completo. Aí a gente vai colocar no átomo central. Só que acontece desse jeito aí, ó. O nitrogênio agora, com esse um elétron isolado, vai ter 8 elétrons ligantes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais um, 9 elétrons.
O nitrogênio está na família 5A no período 2. Ele não expande a camada de valência. Ele só pode ter 8 elétrons ou menos. Do jeito que está aí, ele está com 9 elétrons. Não pode. Então, essa molécula do jeito que está aí, está errado. Então, o que é necessário fazer? E aí, o que vocês acham? É necessário diminuir a quantidade de ligações. Ele não pode estar fazendo 4 ligações. Tem que diminuir. Então, vamos colocar 3 ligações. Então, do jeito que está aqui, está errado. Então, vou colocar aqui em cima, ó. Então, como que a gente vai fazer? Mais embaixo aqui, na verdade. Nitrogênio. Então, vou colocar dupla O, simples O. Então, quantos pares nós utilizamos? 3 pares. Só que tem que ser 8. Do lado esquerdo, continua a mesma coisa, ó. Então, está faltando 4 elétrons, beleza? Do lado direito, eu tenho 2 elétrons ligantes, ou um par. Para dar 8 elétrons, está faltando ainda 6. Então, tem 6 pontinhos aqui, 6 elétrons isolados. Vamos ver quantos pares que deu no total. 3 ligantes, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 pares de elétrons. Só que além de ter 8 pares, existe um elétron isolado. Então, o que a gente faz? Os oxigênios estão completos. Então, a gente coloca no nitrogênio. O que vai acontecer com o nitrogênio? Ele só tem um elétron isolado, né? Então, ele vai ter quantos elétrons no total? Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 7 elétrons. 6 ligantes e mais um isolado. Beleza? Ele pode ter 7? Pode. Ele formou também uma estrutura deficiente em elétrons. Só que além dele ser uma estrutura deficiente em elétrons, ele só tem um elétron isolado. Então, isso daí é chamado de radical. Alguns livros trazem como radical livre. Então, são essas moléculas aí que vão provocar a morte de algumas células e, consequentemente, a formação, por exemplo, do câncer. Porque esses radicais, eles atacam as células para que destrua elas. Por isso que existem alguns alimentos que a gente tem que ingerir que são benéficos, que atuam matando, de certa forma, esses radicais. Beleza? Então, aqui também é uma exceção à regra do octeto, no qual o átomo central só tem 7 elétrons. Ele tem uma quantidade menor de elétrons. Então, do lado esquerdo aqui, não pode, porque o nitrogênio está com 9 elétrons. Aqui do lado direito pode, porque o nitrogênio está com 7. Além disso, ó, um conceito aí para casa, para vocês fazerem. Carga formal dos 3 átomos. E além da carga formal, e aí, será que tem ressonância? Lembre lá nossa aula, para ter ressonância tem que obedecer 2 critérios. Ter ligação dupla ou tripla, tem ligação dupla, que está ligada a um átomo. Nesse átomo central deve estar ligado a um outro átomo que tem par de elétrons isolado. Nesse caso, vai ter vai ter ressonância? Vai, porque esses 2 critérios foram obedecidos, beleza? Então, tarefa para casa: calcular a carga formal e desenhar as estruturas de ressonância dessa molécula aí. Fica com Deus, um abração, até a próxima.